independência e liberdade, forjadas pela guerra. A história está sendo escrita. Ela continua sendo escrita. Nós escrevemos a história. A vitória será nossa. Os ucranianos celebram o 35º aniversário da independência de seu estado, tornando-se ainda mais fortes. Ainda mais unidos. E determinados em seu desejo de defender sua liberdade. Não há valor maior. Não nos obrigarão a fazer concessões. Tantos anos de guerra e continuamos firmes. O destino ajuda os bravos. Porque a guerra apenas fortaleceu a independência da Ucrânia. Como o país, ao longo dos anos de guerra, tornou-se um garantidor da segurança de toda a Europa, um centro mundial de produção de armas inovadoras, e porque da luta heróica do povo ucraniano depende, sem exagero, o futuro do mundo inteiro, assista na reportagem especial Força da Liberdade, como a Ucrânia defende sua independência. A Ucrânia é um estado soberano e independente. Esta é uma verdade evidente para todos os países civilizados do mundo, mas não para a Rússia. Somente no Kremlin, guiados por mitos insanos, mentirosos e pseudo-históricos, decidiram que poderiam tentar subjugar um país vizinho. Antes da invasão em grande escala, a propaganda de Putin estava tão distante da realidade que convenceu a si mesma e ao ditador de que não haveria resistência significativa. Em uma guerra quente, vamos derrotar a Ucrânia em 2 dias. O que há de tão difícil em derrotá-la? No 5º ano da guerra, em grande escala, a propaganda passou a cantar de uma maneira completamente diferente. O murmúrio nas salas de Moscou, que ouço regularmente. E para quê? Talvez não devêssemos ter feito isso. Cometemos um erro. Não deveríamos ter feito isso. O grande erro de Putin foi não compreender completamente contra quem decidiu lutar. O quão forte e inabalável é a vontade do povo da Ucrânia, pela liberdade, pela dignidade e pela independência. Nos primeiros dias da invasão em grande escala, os ucranianos, muitas vezes sem sequer esperar o recebimento das convocações, compareciam aos centros de recrutamento militar. Formavam grandes filas para partir para a frente e defender seu país. Já um mês após o início da invasão russa, o exército ucraniano expulsou os ocupantes das regiões de Kiev e Chernihiv. Passou-se mais meio ano, e as forças armadas da Ucrânia partiram para a contraofensiva, também na região de Kharkiv, e a libertaram completamente. Muitas de nossas bandeiras tremularão nos territórios ocupados. Faremos todo o possível para isso, e o impossível. Para a maioria dos ucranianos, a independência não é apenas uma palavra bonita. Isso não é uma abstração. Independência é um dos valores fundamentais. Assim como a dignidade, o amor à pátria, os militares ucranianos estão prontos para superar dificuldades inimagináveis, fazer aquilo que antes parecia impossível. Afinal, eles sabem pelo que estão fazendo tudo isso. As pessoas que libertávamos, quando entrávamos nas localidades, isso me tocava muito. Primeiro elas abraçam os soldados e depois beijam a bandeira. É importante que as pessoas vejam que esta é a nossa terra. Primavera de 2022. Os russos tomaram Kherson. A cidade está tomada por veículos blindados inimigos, ocupantes com armas nas mãos. Mas os moradores da cidade, vencendo o próprio medo, saem às ruas para protestar, para mostrar eles são moradores de um país livre e independente. As tropas russas lançam granadas de fumaça, atiram para o alto para intimidar as pessoas. Mas isso não ajuda. Os russos recorrem ao terror
para dispersar as manifestações. Seus participantes são capturados e submetidos a torturas em porões. Mas as pessoas acreditam. Sua cidade voltará a ser livre. E em novembro de 2022, o exército ucraniano entra em Kherson, forçando os ocupantes a recuar. As bandeiras azul-amarelas do país independente e forte retornam para cá. E as pessoas recebem os soldados como heróis. O exército ucraniano, ao longo dos anos de guerra, tornou-se o mais forte de toda a Europa. O efetivo total das forças de defesa da Ucrânia é de cerca de 1 milhão de pessoas. Ao mesmo tempo, o país aposta na guerra tecnológica, combate com a ajuda de drones, para preservar o máximo possível de vidas de seus soldados. Em 2026, a Ucrânia produzirá 10 milhões de drones. Uma quantidade enorme, nenhum outro país do mundo produz mais. E agora isso é uma das garantias da independência da Ucrânia. Para isso, um enorme número de pessoas trabalha todos os dias dentro do país, em centenas de empresas, em milhares de oficinas, localizadas nas mais diferentes regiões da Ucrânia. Aqui trabalham tanto engenheiros com muita experiência, quanto estudantes e até mesmo mulheres com mais de 50 anos. Eu sou advogada. Como meu marido está servindo atualmente, considero que é preciso ajudar e que todos devem se juntar a isso. Cada pessoa deve fazer algo pela vitória. Foi assim que o país se uniu para defender sua liberdade. Cada um faz o que está ao seu alcance para aproximar a vitória. A Ucrânia estabeleceu a produção em massa de drones de longo alcance. E isso permitiu levar a guerra para o território do país agressor, para a Rússia. Literalmente, todos os dias, refinarias de petróleo e depósitos de combustível pegam fogo na Rússia. Fábricas militares, armazéns de munições, centros logísticos. E tudo isso também é uma manifestação da independência da Ucrânia. Afinal, independência também é a capacidade de causar muita dor àquele que tenta privá-lo de sua liberdade. Independência é a capacidade de fazer o inimigo se arrepender de sua agressão. E estas palavras tímidas da propagandista de Putin, Simonian. Cometemos um erro. Não deveríamos ter feito isso. Isso é apenas o começo. Cada vez mais propagandistas russos começam a falar no mesmo tom. Há a sensação de que agora já estão fazendo uma operação militar especial contra nós, e não nós contra eles. Independência é a determinação de tornar o preço da agressão para o ocupante inaceitável, forçar o inimigo a recuar e pôr fim à guerra. E a Ucrânia trabalha sistematicamente para isso. A Ucrânia estabeleceu a produção de mísseis de cruzeiro. Os Flamingo carregam uma poderosa ogiva de 1.000 quilos, atingindo instalações militares da Federação Russa em sua retaguarda profunda. A Ucrânia está desenvolvendo mísseis balísticos, está ampliando a produção de suas próprias bombas aéreas guiadas. Diante de uma ameaça mortal, os ucranianos demonstram uma inventividade incrível. Fabricam armas que antes eram consideradas muito complexas e caras, tornam-nas muito mais baratas e ampliam sua produção. Além disso, criam aquilo que antes simplesmente não existia. São invenções de engenheiros ucranianos. Drones interceptadores. Eles derrubam drones russos que atacam maciçamente as cidades ucranianas. Este aqui é um controlador de voo ucraniano. É o cérebro do drone. Também é produzido pela Ucrânia. Nós compramos, apoiamos tudo o que o fabricante ucraniano produz. Em essência, os engenheiros ucranianos desenvolveram uma tecnologia que mudou a natureza da guerra moderna. E isso influenciou não apenas a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Oriente Médio. Quando os países do Golfo Pérsico enfrentaram ataques em massa de drones iranianos, Shahed, ficou evidente que para combater essas ameaças, eles precisavam de drones interceptadores ucranianos e começaram a assinar com Kiev acordos de cooperação técnico-militar. Os
drones interceptadores ucranianos também despertaram o interesse dos países europeus. Kiev se transformou de receptora de ajuda militar em uma importante fornecedora de tecnologias de defesa exclusivas. Volodymyr Zelensky assinou um acordo de drones com dezenas de líderes de países de todo o mundo. Hoje estamos assinando o nosso próprio Drone Deal. Seu conhecimento sobre o uso de drones e sistemas de combate a eles é verdadeiramente único. Os Estados Unidos também assinaram um acordo de cooperação no setor de drones com a Ucrânia. Isso foi defendido por altos oficiais militares e senadores americanos. O secretário do Exército, Driscoll, chamou a Ucrânia de Vale do Silício da Guerra. Acho que todos concordamos com isso. O sistema operacional ucraniano Delta, seu sistema modular de comando, é simplesmente incrível. Ele integra completamente cada drone, cada sensor em uma única rede. Nosso sistema não faz isso. Donald Trump, que antes dizia que a Ucrânia não tinha cartas na mão, já reconhece. Os ucranianos demonstram um nível altíssimo de capacidade de combate. A Rússia é um país grande, com forças armadas enormes, muito maiores. Mas é preciso dar crédito aos militares ucranianos. Eles têm uma enorme quantidade de coragem, bravura e resistência. Eles se mantêm firmes e estão conseguindo deter um enorme exército. A Ucrânia tem muito a ensinar, reconhece também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Os ucranianos desenvolveram novas táticas, novos métodos, novos equipamentos, novas tecnologias, e isso é impressionante, sem dúvida. As forças armadas da Ucrânia são as forças armadas mais fortes e poderosas de toda a Europa, e elas travam com a Rússia uma guerra assimétrica. E essa é uma definição muito precisa. A Rússia é muito maior em recursos, em quantidade de pessoas, mas a Ucrânia é mais inovadora, mais inventiva. Um exemplo marcante disso é a Operação Teia. Em 1º de junho de 2025, drones do Serviço de Segurança da Ucrânia atacaram a aviação estratégica da Federação Russa. Bombardeiros Tu-95, Tu-20 e 2M3, capazes de transportar mísseis nucleares. Ao todo foram atingidas 41 aeronaves. Isso corresponde a 34% do total de vetores estratégicos de mísseis de cruzeiro. O valor dos prejuízos para a Rússia, 7 bilhões de dólares. E tudo isso aconteceu a milhares de quilômetros da linha de frente, na retaguarda profunda do agressor. A Operação Teia foi realizada simultaneamente nas regiões de Murmansk e Irkutsk. Seus drones FPV, o Serviço de Segurança da Ucrânia, os transportou secretamente para perto dos aeródromos, com a ajuda de caminhões alugados. Agentes atuaram diretamente na Rússia. Essa missão exigiu uma inventividade, coordenação e coragem incríveis. A operação, sem dúvida, entrará nos manuais de arte militar. A Operação Teia confirmou mais uma vez: a Ucrânia exerce enorme influência sobre o equilíbrio de forças em todo o mundo. A Rússia costumava ameaçar com frequência os países ocidentais com suas armas nucleares. E, de repente, parte de sua tríade nuclear, os bombardeiros, capazes de transportar mísseis com ogivas nucleares, simplesmente foi destruída. Isso aumentou a segurança dos países da União Europeia e da OTAN e finalmente dissipou o mito de que a Rússia é uma superpotência. A Ucrânia protege toda a União Europeia contra uma possível agressão da Rússia. Os líderes dos países europeus falam diretamente sobre isso. Todos concordamos que a Ucrânia é nossa primeira linha de defesa, por isso devemos reforçar o apoio militar à Ucrânia. Os serviços de inteligência europeus vêm alertando há vários anos. A Rússia está se preparando para atacar países da União Europeia. Realiza sabotagens. Constrói bases militares perto das fronteiras dos países da União Europeia. Da agressão aberta, Putin é, em grande medida, contido pelo fato de que a Federação Russa sofre enormes perdas na Ucrânia. Por causa disso, não há forças suficientes para uma guerra contra o Ocidente. No entanto, as ambições do ditador insano permanecem e a ameaça continua. É justamente por isso que uma Ucrânia forte e independente é uma garantia de segurança para toda a União Europeia. Isso é uma constatação de fato, um fato incontestável. Para a Europa, a principal ameaça é a Federação Russa. Eles compreenderam claramente que, sem a Ucrânia, morrerão. A Europa não está preparada para conduzir operações de combate dessa intensidade, e com uma quantidade tão grande de tropas como as empregadas na Federação Russa. Da independência e da existência da Ucrânia depende a existência da Europa como tal. Nem mais, nem menos.
por isso, a Ucrânia está se tornando parte do sistema europeu de defesa. Cria, com os estados da União Europeia, empresas conjuntas para a produção de armas, antes de tudo, drones de ataque. Além disso, compartilha sua própria experiência e conhecimento. Militares ucranianos participam de exercícios militares de países europeus. E lá, as unidades ucranianas demonstram um alto nível de preparação. Elas detectam alvos com sucesso, tomam decisões rapidamente e atingem efetivamente o adversário simulado. Militares da OTAN observam que a experiência ucraniana de condução da guerra moderna mudou as abordagens de reconhecimento, emprego de drones e coordenação das ações no campo de batalha. Representantes das forças da OTAN ainda não entendem como os ucranianos conseguem detectar alvos tão rapidamente e realizar ataques precisos, mesmo em condições de uma situação de combate complexa. Para eles, isso é magia. De onde surge o problema e por que eles estão mortos? Bem, mortos, por assim dizer. Esta é uma guerra de outra época. Uma época em que eles ainda não viveram. Eles não sabem o que é isso. Por isso estão condenados. Andam e registram cada palavra, cada movimento e tentam meticulosamente descobrir por quê e como. Nossa experiência é a mais atual. Nossos operadores chegaram a estes exercícios vindos de posições na linha de frente. A experiência que transmitimos aos colegas dos países da OTAN é inestimável. Para nós, é muito valioso ver como eles trabalham. Eles têm um nível muito alto. Temos muito a aprender com eles. Espero que, no futuro, tenhamos ainda mais trabalho conjunto com os ucranianos. A Ucrânia recebeu muita ajuda do Ocidente, muitas armas, e continua recebendo. Tudo isso ajudou a resistir, a defender sua independência. Mas agora, mais da metade das armas que o país utiliza na frente são produzidas por empresas ucranianas. E a Ucrânia se orgulha disso. É assim que se parece a força forjada pela batalha, pela dor, pelo fogo. É assim que se parece a defesa, o desejo de liberdade e justiça. É assim que se parecem a qualidade e a precisão, a excelência e o longo alcance. E é assim que se parece a independência. Estas são ferramentas para protegê-la, argumentos para alcançar a paz. Esta é uma arma ucraniana. E é justamente com sua ajuda que a maioria dos ocupantes russos é eliminada. A ofensiva russa é contida e a Europa ganha um tempo precioso para se preparar para uma possível agressão russa, iniciar sua própria produção de defesa, fortalecer seu exército. A Ucrânia é tão necessária para a Europa quanto a Europa é necessária para a Ucrânia, declarou o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Em vez de falar sobre o que a Ucrânia precisa da Europa, talvez devêssemos começar a pensar no que nós, na Europa, precisamos da Ucrânia. Nós, na Europa, precisamos nos livrar da ideia de que somos apenas nós que ajudamos a Ucrânia. Eu sou um defensor convicto da entrada da Ucrânia na União Europeia e na OTAN. Não há um único exército na Europa capaz de travar uma guerra moderna da maneira como a Ucrânia faz atualmente. A entrada na OTAN é um dos objetivos importantes da Ucrânia. O país já está implementando em suas forças armadas todos os padrões da aliança. Em Kiev, insistem, mais cedo ou mais tarde, a Ucrânia se tornará membro da OTAN. E isso tornará a aliança muito mais forte. A entrada na União Europeia também é uma prioridade fundamental. E a Ucrânia alcançou aqui um enorme progresso. Já no primeiro ano da guerra, tornou-se oficialmente um país candidato à adesão à União Europeia. Isso é um passo sem precedentes por parte da liderança da União Europeia. Um paradoxo, mas foi justamente a invasão da Rússia que ajudou a Ucrânia a acelerar sua integração europeia. A Ucrânia repeliu a ofensiva russa contra Kiev, provou sua capacidade de defender sua independência, sua soberania. E foi nesse momento que ocorreu uma virada. Isso foi a primeira confirmação de que a Europa precisa da Ucrânia mais do que nós precisamos da Europa. Bem, na verdade, é uma necessidade mútua, mas foi quando se percebeu que a Ucrânia é necessária para a Europa. No final de 2023, os líderes dos países da União Europeia decidiram iniciar as negociações sobre a adesão da Ucrânia. Essa é uma etapa muito importante da integração europeia. Agora, a Ucrânia está implementando as reformas necessárias em áreas fundamentais: justiça, combate à corrupção, economia, administração pública. Muitas delas já foram avaliadas positivamente pela Comissão Europeia. O processo de adesão pode levar bastante tempo e exige a aprovação de todos os Estados-membros da União Europeia. No entanto, a Ucrânia avança de forma consistente por esse caminho. Putin sofreu um fiasco completo em sua tentativa de subjugar um país vizinho. A Ucrânia apenas fortaleceu sua independência. O avanço dos ocupantes na frente é mínimo. Em alguns setores, as forças armadas da Ucrânia
realizam contra-ataques, empurrando para trás as unidades russas. O fim do inverno, a primavera e o verão de 2026 são um período em que a Federação Russa perde mais território do que conquista. Nós não gostamos nem um pouco quando algum desses trapos tricolores fica pendurado em nossa terra. Dizemos a vocês, russos, como podem ver, a bandeira é nossa, a terra é nossa. O avanço dos russos está desacelerando enquanto as perdas aumentam. O número de mortos e gravemente feridos no exército russo é enorme. Em agosto de 2026, esse número já se aproxima de 1,5 milhão de pessoas. Sem sucessos na frente, por isso, em uma raiva impotente, Putin ordena bombardear cidades pacíficas em toda a Ucrânia. Mísseis e drones. Os ocupantes frequentemente direcionam contra bairros residenciais densamente povoados, para matar o maior número possível de pessoas. Segundo dados da ONU, desde o início da invasão em grande escala, os russos mataram na Ucrânia mais de 16 mil civis. Entre eles, mais de 800 são crianças. Na realidade, os números são muito maiores. Afinal, ninguém sabe quantas pessoas morreram devido aos bombardeios russos em Mariupol, Severodonetsk, Lysychansk e outras cidades que ainda estão sob ocupação. E, no inverno, as tropas russas atacam deliberadamente usinas termoelétricas em toda a Ucrânia, tentando congelar as pessoas dentro de suas próprias casas. E forçar a sociedade a exigir concessões do governo, ao preço da própria liberdade. No entanto, ao bombardear bairros residenciais, Putin consegue o efeito oposto. Os ucranianos se convencem de que não se pode fazer concessões. Reafirmam repetidamente a ideia: liberdade e independência são seus principais valores. Liberdade, independência, humanidade. São valores que caracterizam os ucranianos. Eles se destacam pelo trabalho árduo, pelo respeito às pessoas e a si mesmos. E pela união. Estamos unidos. E podemos acabar com todos os inimigos. O terror não nos obrigará a fazer concessões. Tantos anos de guerra e continuamos firmes. Eu, pessoalmente, estou pronta para suportar. Passamos por este inverno. No meu apartamento fazia 3 graus de calor. Não tínhamos água quente, não tínhamos aquecimento. Mas resistimos. A Ucrânia é um país maravilhoso e livre. E queremos muito que continue assim. Os terríveis ataques com mísseis não são nada comparados à escravidão de Moscou. É preciso pagar pela liberdade. Ela não é dada de graça. Quando não há luz, não há aquecimento no inverno. É muito difícil, mas isso pode ser suportado. Nossos soldados na linha de frente pagam um preço muito maior. Um homem em Lviv hasteia a bandeira ucraniana em sua varanda destruída, logo após um bombardeio russo. Formandos e formandas, em trajes e vestidos de gala, dançam uma valsa no pátio de uma escola destruída por um ataque russo. Um barista cujo café foi atingido pela onda de explosão reabre o estabelecimento algumas horas depois, remove os estilhaços do balcão e oferece café aos socorristas e vizinhos. A vida continua. Depois de cada bombardeio, a dor e o sofrimento que os ucranianos vivenciam todos os dias unem a nação. As pessoas ajudam ainda mais umas às outras e apoiam ainda mais os soldados que lutam na frente. Essa união é um dos pilares importantes da independência ucraniana. A Ucrânia celebra o 35º aniversário de sua independência. No entanto, a história da estatalidade ucraniana já tem mais de 1.500 anos. Kiev, capital da Ucrânia moderna, foi fundada no século V da nossa era e foi o centro da Rus de Kiev, estado do qual a Ucrânia tem suas raízes. A Rus de Kiev também era famosa por seus guerreiros fortes e corajosos. Depois veio o Hetmanato, estado dos bravos cossacos, ancestrais dos ucranianos modernos. É interessante que eles também utilizavam tecnologias militares avançadas de sua época e enfrentavam com sucesso adversários várias vezes superiores. Durante séculos, os cossacos foram reconhecidos como os melhores atiradores. Eles inventaram o método de fogo contínuo em fileiras. E, assim como hoje somos famosos pelos drones, da mesma forma, nos séculos XVI e XVII, os cossacos eram famosos como atiradores incomparáveis.
Durante séculos, o povo ucraniano mostrou-se corajoso, amante da liberdade e disposto a lutar contra agressores e invasores. Essa luta continua até hoje, tornando-se parte da história recente da Ucrânia. A história está sendo escrita. Ela continua sendo escrita. Ela não para. Nós escrevemos a história. Todos nós, juntos com vocês. A vitória será 100% nossa. Cada metro de nossa terra foi banhado pelo sangue dos defensores, tanto dos defensores dos séculos passados, quanto dos defensores atuais. É preciso sempre lembrar da história para que ela não se repita, para que nossos filhos não precisem mais pegarem armas. É preciso derrotar os inimigos até o fim já agora. Estamos agora em uma guerra pela independência da Ucrânia. Já derrotamos os russos no mar. Alcançamos muitas vitórias. Temos uma sociedade consolidada. Estamos unidos. Temos um objetivo. Somos soberanos. Hoje, a Ucrânia está sangrando, mas ao mesmo tempo, estamos renascendo. Estamos nos tornando uma nova nação europeia, política, histórica. Estamos formando pessoas com novas habilidades e capacidades. Estamos formando pessoas destemidas. Depois do fim da guerra, a Ucrânia será uma força completamente nova para todo o mundo. 35º Dia da Independência. Sem comemorações pomposas, sem fogos de artifício. Nem sequer é feriado. O país está em guerra e os ucranianos trabalham todos os dias para aproximar a vitória. E para que já o próximo dia da independência, os ucranianos celebrem em um país pacífico, livre e independente. Todos os pressupostos para isso existem. Os ucranianos inspiram e impressionam por sua coragem, seu amor à liberdade e sua resiliência. E como se diz resiliência em ucraniano, os líderes mundiais já estão aprendendo. Resiliência. Esse espírito dos ucranianos é inimaginável. Não consigo encontrar a palavra adequada. Tentando expressá-la em inglês, alemão, francês, mas descobri que é assim que essa palavra soa em ucraniano e isso é perfeito. E como sinal de apoio e solidariedade, pessoas em diferentes partes do planeta erguerão as bandeiras azul-amarelas. O que está acontecendo agora aqui, na Ucrânia, depende, sem exagero, do futuro do mundo inteiro. Ao defender sua independência, os ucranianos defendem toda a ordem mundial, baseada na inviolabilidade das fronteiras e no respeito à soberania de todos os estados. Esta é uma lição para toda a humanidade. Não se pode sacrificar a liberdade e a dignidade. Caso contrário, perde-se tudo. E ao defender a liberdade e demonstrar sua força, você recebe o apoio de todo o mundo civilizado. Maxim Ulapov, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.